Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, e serei odiados de todas as nações, por causa do meu. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se muitos falsos profetas, enganarão, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amém? Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos estavam preocupados, como seria o fim do mundo, né? E Jesus sentou e começou a abrir os olhos. E o que isso nos mostra aqui? Isso nos mostra que a cada tempo que passa, a cada dia que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que a palavra, ela está se cumprindo, né? O amor se esfriando, pessoas se odiando, pessoas sendo infiéis, tanto umas para com as outras, como para com Deus. Não é assim? Estamos em um conflito de guerra civil, para completar, guerra militar está para acontecer, por causa das potências mundiais, como a gente está vendo as tensões, né? Estados Unidos, Brasil, França, China e Rússia, são países poderosos, né? E estão em conflito verbalmente, e pode desencadear uma grande guerra, das piores que já houve na terra, porque nós estamos, como Jesus disse aqui, né, haverá rumores de guerra, né? É claro que as guerras, elas começaram desde o princípio da humanidade, mas essa guerra que Cristo está se referindo é uma guerra como nunca já existiu. E se hoje o mundo tiver uma guerra, não vai ser mais como aquelas antigas, porque agora o mundo, né, está em cima da tecnologia, né, os mísseis nucleares, mísseis que podem acabar com o Estado em questão de segundo. Então, resumindo, né, as coisas estão se cumprindo, a profecia está se cumprindo, porque tudo isso, como Jesus falou aqui, é necessário acontecer. Os cientistas fizeram um tal de um relógio do Apocalipse, né, porque acreditando eles que quando os ponteiros se cruzassem, seria a catástrofe do mundo. E a gente está vendo que realmente isso já está se acontecendo no mundo todo. Mas o que Deus chama a nossa atenção aqui é que nós temos que estar preparados para qualquer uma dessas coisas. Não é ficar apavorado, porque quem tem certeza da salvação fica em paz, mas é se preparar, porque a morte não avisa quando vem. Você entende isso ou não? Nós estamos aqui como um passageiro, né? De uma forma ou de outra, um dia Deus vai ter que levar os que é dele. De um jeito ou de outro, Ele vai ter que arrebatar. E nós precisamos se preparar espiritualmente, não é fisicamente. Embora muitos entrem dentro da igreja para se preocupar com o seu bem-estar fisicamente, né? Sua área econômica, sua convivência familiar, mas o principal aqui é a salvação. Amém? Apocalipse 2, por favor, versículo 5. Em Apocalipse, na ilha de Patmos, o profeta João ali, que foi mandado para aquela ilha, para ser desprezado, mas na verdade, naquele lugar foi onde Deus deu visões a ele. E no capítulo 2, versículo 5 do Apocalipse, Deus envia uma carta à igreja em Éfeso.
E naquela época já existia várias igrejas, como hoje existem várias igrejas. Quadrangular, Mundial, Universal, Batista, Deus é Amor, Igreja da Glória de Deus. Só muda nomes. Mas já existia várias obras. Então existia a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, igreja de Sardes, Esmirna. E diz a palavra aqui: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho contra ti, e moverei do seu lugar o teu espírito, ou seja, candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dá-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, Deus aqui ele chama a atenção do povo. Apocalipse, livro das revelações. Então Deus chama a atenção da gente, né, para nos arrepender. Amém? Deus não quer promessas, Deus quer atitude. Deus não quer promessa, Deus quer atitudes. Tudo bem, nós se arrependemos de boca, mas as obras têm que mostrar também, né, esse arrependimento. Quem está compreendendo? Amém? A igreja, qual o papel da igreja? Cuidar da família e da salvação. Igreja não é só teologia de prosperidade. Tudo bem, é bom prosperar? É bom. Mas para isso também existem profissionais, né? Porque também Jesus disse: meu povo sofre por falta de conhecimento. Estudar é bom, procurar conhecimento é bom, para poder prosperar. Amém? Tomar atitude é bom, para poder prosperar. Mas quando se trata, né, da igreja, ela foi fundada para isso. É tanto que o próprio Cristo aqui, ele sentou com os discípulos e não falou: olha, você, Pedro, vai ser rico. Olha, você, fulano, João, você vai conquistar isso e aquilo outro. Olha, Felipe, Natanael, sua família vai ser uma bênção. Negativo. Jesus sentou com eles e disse: olha, vai acontecer assim, 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 assim. Quantas palavras? Não tenha medo, mas se prepare. Só que Jesus falou para os discípulos ali, né, algo que não estava para acontecer naquele episódio, naquela época, né, mas no princípio, que seria no caso hoje, os dias atuais, onde a malícia se multiplicou pelo mundo, né? As crenças aumentaram, a religião aumentou. Quem está compreendendo aqui? Amém? O preço da nossa vida, né, é justamente o sangue de Jesus. E quando Jesus se decidiu a derramar o seu sangue por nós que não tinha valor nenhum, então nós passou a ter um valor muito importante, o qual muitos não sabem, e até alguns que sabem, né, rejeita esse valor. Mas se o ser humano bem soubesse a força que ele tem dentro de si, ele não deixaria o diabo maltratar a sua própria vida. Quem está entendendo aqui? É a pura realidade. Amém? Após tudo isso acontecer, como Jesus mesmo falou aqui na palavra, né? Em Apocalipse 17, 16, 17, ali você vai ver sobre, né, a besta que vai ser emergida do mar. Serão duas bestas. Isso depois nós vamos falar em outros cultos. Amém? Então haverá aí a perseguição dos que ficarem, né? Os que ficarem. Então o cristão ele tem que realmente mostrar perseverança. Em Mateus 24 você viu ali que Jesus disse o quê? Aquele que o quê? Hein? Aquele será o quê? Será salvo. Não é fácil, mas não é impossível. Amém? Até porque você não está só. Eu não estou só. Então Jesus disse aqui, ó, o amor
a iniquidade, né? O que é uma iniquidade? Mateus 24, mais uma vez, versículo 12, né? E por se multiplicar iniquidade. A iniquidade se relaciona ao quê? Eu sou um convertido, conheço a palavra, sei da lei, do evangelho, mas eu vou lá, desacato a lei da palavra, eu cometo coisas erradas, então eu estou cometendo uma iniquidade. É um pecado o qual você sabe que é pecado, então se torna uma iniquidade. A pessoa que não conhece a palavra, ela peca, né, por causa do instinto da carne, mas para Deus ali não é uma iniquidade, é um pecado. Pecado não confessado. Quando nós conhecemos o Evangelho e nós nos deleitamos no pecado, então esse pecado tem o nome de iniquidade. É por isso que a pessoa cristã, ela conhece a palavra, ela não persevera, não resiste o mal, ela cai e não tem força de se levantar. Porque o amor se esfria no coração, né? Quando a gente ama, a gente quer estar perto. Quando a gente ama, a gente se preocupa. Quando a gente ama, a gente presenteia, a gente compartilha. Não é assim? Quando a gente não ama, a gente despreza. Quando a gente não ama, a gente não quer estar perto. A gente não compartilha. É mais uma coisa a menos no caminho. Então, o amar a Cristo, como Ele mesmo ensinou em João, né, é se dar. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O significado de amar é se dar, como todos nós aqui sabemos. A paixão é algo momentâneo, né? É algo passageiro. Né? Quem nunca se apaixonou por um carro e com o passar do tempo trocou aquele carro. Isso é uma paixão. Você se apega a algo e com o passar do tempo você tira aquilo do seu coração e se apega a outra coisa. O amor é permanente. O amor, ele não morre de qualquer jeito. Amém? Então, há uma diferença de se apaixonar e de amar. Deus não quer apaixonados. Deus quer pessoas que o amem, que se apeguem, que se dê. E se for preciso, prove com a própria vida o grau de amor. Existe relacionamento humano que o casal ali se apaixonou, o rapaz gostou daquela mulher, pela sua boniteza, pela sua formosura, e começou a conviver com aquela pessoa. Passado o tempo, aquela pessoa apresentou um defeito, né? Vou colocar um tipo de defeito, um exemplo. Se acidentou e desfigurou o seu rosto, ou perdeu seus movimentos e passou a depender daquela pessoa que ela se encontra. Só que aí onde a prova dos 9, né? Se realmente ele ama ela, ele continuará servindo a ela, amando, sem restrições, sem defeito. Porque o verdadeiro amor vem de dentro, não que está fora. Porque as pessoas dizem, eu amo fulano, e em seguida trai fulano. Porque ela não sabe o significado de amar e se apaixonar. Quando uma pessoa se apaixona por você, você está sujeito a ser traído, você está sujeito a ser deixado para trás. Se apaixonou, se encantou. Você entende isso ou não? Quando a pessoa ela se apaixona, vamos dizer assim, por uma coisa, né? Como eu já dei o exemplo, um carro, né? Pelo um trabalho, ela
trabalha ali, mas daqui a pouco ela enjoa e ela mesma pede a demissão. Mas quando ela ama, independente dos conflitos que tem ali dentro, ela cada dia coloca mais o coração. Então ela luta, ela persevera, ela dá vida se for preciso. Você entende isso ou não? Então isso é amar. E hoje, o que é que o mundo cristão gospel mostra para Deus? Enquanto as coisas estão favoráveis, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Tu és a minha vida, Deus é maravilhoso, porque Deus é bom. Mas quando ocorre a ocasião de faltar o pão, de um filho se levantar dentro de casa, perder oportunidades como um emprego, como um relacionamento pessoal, então ali ela já começa a tirar o coração das coisas de Deus, aonde era para ela se enfiar mais, se entregar mais, ela começa a se afastar, e a desculpa é: estou desanimado, estou triste. Você entende isso ou não? Entenda, é a pura verdade. Então ela não quer se aplicar mais. Então por isso que Jesus disse que quando vem essa paixão, nasce a iniquidade também. E a iniquidade faz esfriar o relacionamento para com Deus. Então a pessoa não tem vontade de querer conhecer as coisas de Deus. Então o coração dela já volta para outras coisas, tirando do altar, tirando da palavra. Então aí fica provado que ela nunca amou Deus. Ela se apaixonou pelas maravilhas de Deus. Quando Pedro chegou até Jesus, Pedro disse para Jesus: Senhor, é para acordar. Amém? Eu não vou te deixar nem na prisão e nem na morte. Jesus chegou para Pedro e disse o que para Pedro? Vamos lá, você que conhece, você que tem no coração, essa palavra, essa pregação já sei, então fala aí. Pronto, antes que o galo cante, quando o galo canta 3 vezes, tu vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Mas antes dele falar isso para Pedro, Jesus chegou para Pedro e disse: olha, Pedro, está lá em Mateus. Pedro disse: olha, Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás está te peneirando. Mas quando tu se converter, converte os teus irmãos também. Amém? Como é que pode uma criatura, um ser humano, estar tão próximo de Cristo, comer na mesa com Jesus, ajudar Jesus nos seus milagres, na sua jornada de pregação, e quando chegar a última hora, como foi a de Pedro, que Cristo estava para ser crucificado, Jesus fala isso: poxa, tanto tempo que eu estou do teu lado, Jesus, eu não sou convertido? Pois é, assim é o mundo hoje evangélico. A convenção, ela vem dia após dia. Nunca podemos se achar que sabemos, ou que estamos bem, ou que estamos convertidos com Deus. Nem eu posso falar isso como pregador. Quem está entendendo aqui? Então Jesus disse: quando tu se converter, converte teus irmãos. Resumindo a moral da história, Pedro não era convertido, era o convencido. Ou seja, ele não amava a Cristo. Embora Cristo já amava ele não amava a Cristo como Cristo amava. Pedro estava apaixonado por Cristo. Quando Pedro passou pelas palavras que Jesus falou, que ele iria negar, ele chorou amargamente. Então ali ele passou a perceber o valor da vida, quando viu seu Cristo ser desfigurado daquela forma que ele foi na sua presença, e não teve a coragem de confessar que realmente conhecia Jesus e que servia a Jesus. Você entendeu ou não?
Se o carro zero está na sua porta, eu sou de Deus. Mas se a coisa dá errado, você é crente? Eu não. Então por isso que Jesus disse, quando tu se converter, converte teus irmãos, ou seja, se converta. Então o fato de eu entrar numa igreja, ouvir uma pregação, né? Isso significa que eu me converti. Porque a convenção, né, o convertimento, está baseadamente em cima do relacionamento, do amor. Amém? Quando você ama algo, você muda tudo em prol daquilo. Um pai, quando ama um filho, né, e é colocado ali naquele pai uma restrição para não ir para aquele filho, então diz assim, ou você fica nesse emprego, mas você não pode ir para lá para o seu filho, você tem que ficar aqui. Ou você vai para o seu filho e perde o emprego. Então ali tem que ter uma decisão. É aí onde vai surgir uma convenção. Ele vai se converter, ele vai sair daquele caminho que ele está, né? E vai para o caminho que ele ama, que é o filho. Amém, pessoal? Até Jesus se converteu quando veio aqui na terra. Mas como? Ele estava no trono de glória, e não tinha necessidade dele sair. Se ele não quisesse sair, ele não sairia. Mas ele converteu o pensamento. Ele disse, não, eu vou lá, eu vou descer a terra e vou salvar aquelas criaturas que somos nós. Amém? Por isso que Jesus não teve, né, aquela exaltação como Deus. Pelo contrário, de si mesmo se esvaziou. Porque ele, como filho de Deus, aquele que cuspiu na cara dele, ele poderia estender a mão e aquela pessoa ficar leprosa ou até mesmo perder a vida. Ou até antes da pessoa cuspir, não ter força para abrir a boca, para cuspir. Porque Deus pode tudo, ou não pode? Mas ele aceitou ser cuspido, ser pisado, ser traído, ser humilhado. Porque ele se esvazia por amor a gente. Uma decisão, uma convenção. E essa convenção de Cristo é que nos faz se converter. Então, se eu não me colar em Jesus Cristo, eu nunca vou chegar até Cristo. Eu posso, né, me encantar com as maravilhas que aconteceu com Davi, né, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mas a minha referência sempre tem que ser Jesus. Os meus passos têm que ser o de Jesus. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? Tem crente que quer imitar Miriam. Vai rodar, sapatear o dia todo dentro da igreja. E vai ficar que nem Miriam, rebelde e leprosa. Por que não imitar Jesus? O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu fui de Cristo. Outras palavras, seja imitador de Jesus Cristo. O que foi que Jesus fez aqui na Bíblia? Falou a ver, seja verdadeiro. O que foi que Jesus fez aqui na Bíblia? Libertou pessoas, sim ou não? Trabalhe com libertação. Amém? Jesus curou, trabalhe com cura. Não aceita a prisão, não aceita a doença, não leve isso como provação. Deus tem muitas maneiras para nos provar. Ele não só prova na doença, Ele não só prova na cadeia. Amém? Se eu estou disposto a aceitar Jesus, primeiro passo, renúncia. Esvaziar de si mesmo, renunciar às suas próprias vontades. Segundo passo, se batizar. Terceiro passo, ceiar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você terá comunhão com Ele. Amém? São 3 passos, simples e fundamental. Ah, mas eu renunciar a mim mesmo vai ser difícil. Para você. Porque muitos já renunciaram. Muitos perderam algo na vida por amar a Cristo. Se você é melhor do que os outros, então você continua sendo você mesmo.
Mas se você vê que você precisa, então você renuncia. E dá uma chance para Cristo trabalhar. Amém? Porque aqui na terra nós não temos outras opções. Né? Só existem dois reinos, dois caminhos. O céu, como todos nós sabemos, e o inferno. A porta larga é estreita. O que é uma porta larga? Aquela porta que todo mundo faz o que quer. Ela vai para um culto, mas ela não quer ouvir a condenação de um pecado. A gente tem que entender uma coisa. Quando a gente vai para um tribunal de justiça, presta atenção, a Bíblia diz que Jesus, que Deus é justo juiz, sim ou não? O tempo todo a Bíblia fala que Deus é juiz e justo. Então vamos lá. Quando chegamos na presença de Deus, nós estamos perante um juiz eterno, um juiz justo. Então quando a gente vai para um tribunal, por aí você vai entender. Você não senta ali para você ouvir o que você quer. Você senta ali para ouvir a justiça. Não é assim? Mas naquele lugar, alguém vai ter que ser apontado. Ali naquele momento, alguém cometeu um delito. Alguém vai ser julgado. Alguém vai ter que, fazer uma reflexão. E como tem também, quando a gente vai lá, uma concordância, se eu não quiser pagar um preço maior dentro da justiça, não é assim? Porque é para isso que o juiz primeiro faz, uma concordância. Caso ela não queira, então a coisa se prolonga, Então a coisa já vai vir mais pesada ainda. Deus não é diferente. Nós aqui pecamos todos os dias. E Ele não está aqui para passar a mão na nossa cabeça, pentear o nosso cabelo. Ele está aqui para amar o pecador e condenar o pecado. Amém? Só que quando nós reconhecemos isso, e a palavra vai de contra o nosso pecado, nós, humildemente, nos arrependemos e voltamos o primeiro amor para com Deus. Quando nós somos orgulhosos, a primeira coisa que o diabo coloca está te criticando. Então a pessoa sai com mais ódio no coração, mais raiva e críticas da palavra, onde ela nunca vai se libertar. Porque Jesus não libertou o hipócrita dizendo que ele é bom. Ele conseguiu libertar o hipócrita quando ele disse: raça de víbora, hipócritas, fariseus. Dias e tempos mais tarde, o Nicodemos foi até Jesus para querer saber como herdar salvar. Olha aí. Amém? O Zaqueu, a mesma coisa. Que era hipócrita. Mas Zaqueu procurou conhecer Jesus. Então assim tem que ser a igreja de Cristo. O sangue não é para encobrir pecado. O sangue é para remover o pecado. Se eu ceio, eu tenho que ter o DNA de quem? De Cristo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, porque antes o seu prazer é conhecer a Deus, o seu prazer é servir a Deus. Amém? Bispo, eu sei que eu já fiz muita besteira, o natural do homem, porque a carne é fraca. Mas o Espírito que hoje Deus está passando, ele é forte, para derrubar pecado, iniquidade, para levantar o caído. Amém? Mas eu preciso ser humilde e fazer o que Apocalipse 2:5 diz. Arrependa-te. Então a coisa mais simples de eu sentir Deus na minha vida, antes de eu pedir qualquer coisa, é pedir perdão. O Senhor me perdoa por ter machucado alguém. O Senhor me perdoa por ter se magoado com alguém. Quem está dormindo aqui? Perdoa por ter tido uma relação sexual com uma pessoa errada. Senhor, me perdoa por ter tomado o copo que não era para tomar. Porque o copo que nós bebemos é o cálice de Cristo.
mas eu bebi por minha fraqueza. Quando você é sincero nas suas palavras, Deus conhece isso aqui aí, o coração. Então Ele apaga. Você sai com o corpo leve, você fica com a mente leve, que aquilo que você fez de errado não consegue mais lhe apontar. Você entende isso ou não? De onde vem o desânimo? De onde vem, a tristeza, a angústia, a opressão? Tudo isso vem da consequência da iniquidade, de um pecado não confessado. Então aquilo oprime. As coisas que estão ao redor começam a se fechar. Então Satanás, o seu objetivo é matar. O diabo não consegue matar nenhuma criatura humana sem primeiro tirar sua força. Porque todos nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Então é necessário para o diabo vencer, primeiro ele tem que tirar a força. E essa força está no Espírito, na fé. Amém, pessoal? No desânimo, na tristeza, na carência, na ansiedade. Então, em cima dessas coisas, o diabo propõe ofertas. Tirar a própria vida. Fuma maconha. Maconha é fraca. Cheira a pó. Vai te aliviar. Então, por ela não ter outra porta, então ela acaba fazendo o que o diabo está pedindo. E ali ela se torna condenada pelo próprio pecado, pela própria morte. Porque aquele que tira a própria vida já está condenado a perder a salvação eterna. Então, o diabo não é burro, ele sabe trabalhar. Nós temos que conhecer mais o Evangelho para também podermos saber trabalhar contra o diabo. Por isso que tem crente que é vencido pelo mal, porque fica na igreja de bobeira. Essa aqui é a verdade. Acha que só dar o dízimo e a oferta e marcar presença numa santa ceia, isso aqui vai fazer muita coisa. Não é assim que funciona. Tem que ter compromisso, tem que ter o primeiro amor quando você entrou numa igreja precisando de Deus. Amém? As coisas, quando a gente serve a Deus, passam a melhorar? Passa, mas isso não significa que eu devo me afastar. E não existe desculpa, porque não tem dinheiro, porque não tem isso, porque todos os dias nós precisamos sair para resolver alguma coisa da nossa vida. Todos os dias nós não ficamos 24 horas dentro de casa trancado. É assim que vocês estão lá? Mas quando se diz, eu vou aprender mais do Senhor, aí eu não tenho passagem, eu não tenho isso, não dá, estou cansado. Toda a rejeição que nós fazemos com as coisas de Deus, no julgamento final, seremos rejeitados. À medida que você vai plantar, à medida que você vai colher. Amém, pessoal? Hoje colhemos o que plantamos ontem. Se hoje está doendo, porque ontem você plantou dor. Alguém passou pelo que você está passando hoje. Alguém está passando pelo que eu passei hoje, porque eu plantei. Mas depois que nós colhemos e passamos a plantar o que Cristo nos ensinou, que é o perdão, o amor, a fidelidade, então coisas boas começam a acontecer. Enquanto você não tirar as coisas erradas do seu caminho, coisas certas não vão chegar. Tira as coisas erradas e as coisas certas irão começar o quê? Chegar. Dizem que gato preto dá azar, né? Ficar debaixo de escada dá azar, não é assim que falam? Não é assim? Qual o negócio que diz que dá azar? Como? Sexta-feira 13 dá azar, né? Misericórdia. O que dá azar é o que dá azar é a gente se relacionar com pessoas erradas. Isso é o que dá azar. Certo? Escada, ela não vai sair do lugar para poder ir lá te prejudicar. O gato, ele não foi criado por Deus para se preocupar com a minha vida e com a sua vida. Ele tem a dele, que ainda é melhor do que muito ser humano. O que nos dá azar é a aproximação de pessoas que não têm a visão de Cristo, que não têm o amor de Cristo. Então elas se aproximam, maqueiam, tramam e traz as decepções para as nossas vidas. Não é assim?
Elas ganham espaço, conhece sua casa, conhece sua convivência, sabe o que você come, e com aquilo tudo, ela ali acaba lhe dando azar, ou seja, lhe decepciona. Então, qual o conselho? Se apegue mais ao altar de Deus. Não é a pastor, não é placa de igreja, mas é a palavra, porque tudo nessa vida já passou. E de lá para cá, muitos reis tentaram acabar com isso aqui. A Inquisição, senhores feudais, muita coisa. Tentaram destruir a Bíblia, queimar a Bíblia, rasgaram, mas ela está aqui de pé. Mas aqueles que morreram lá atrás estão esquecidos. E a palavra de Deus é fiel, passará aos céus e a terra. Mas a minha palavra não vai passar. Pode queimar, destruir, mas sempre ela vai ressurgir da cinza. Quem está cobrindo aqui? Então, se apega a isso. Amém, pessoal? Aqui é o manual. Esse teclado aqui, alguém fez ele, não é isso? Foi um ser humano. O cara que fez esse teclado não foi o mesmo que fez o de baixo. Aí por isso você entenda porque tem dois instrumentos, embora sejam teclados, mas são dois instrumentos. Poderia ser só um. Mas o problema é que esse não faz o que esse faz e esse não faz o que esse faz. Por isso se usa os dois. Então esse aparelho aqui, ele tem um manual de instrução. Se caso ele dá um problema aqui, como já aconteceu, eu vou no manual dele e o manual me explica qual foi o motivo dele ter ficado desse jeito. E em cima daquilo eu conserto o erro. Assim é a palavra. Quem foi que nos fez? Aqui está o manual para você viver mais. Está angustiado? Aqui. Está aflito? Aqui. Agora, se eu quero consertar, eu não posso só simplesmente pegar o manual, saber qual foi o defeito e colocar de lado, porque o aparelho vai continuar do mesmo jeito. Eu tenho que pegar o manual, ver aonde foi que eu errei, quem está entendendo aqui, e colocar em prática e procurar mudar. Vocês entenderam, sim ou não? Poxa, se consegue consertar um aparelho, por que nós não conseguimos se consertar? Consegue ou não consegue? E aqui está a oportunidade.